pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando início a mais um conteúdo sobre o SUS. Caso você não se lembre, o meu nome é Fernanda Mariana e sou fisioterapeuta e também sou residente em Atenção Básica Saúde da Família e Comunidade pela UERN. Juntamente com a minha amiga Camila Mesquita, que é assistente social, mestre e também residente da mesma residência em que eu faço parte, estaremos dando um conteúdo para vocês que se chama PENAB, Política Nacional de Atenção Básica. Esse conteúdo será dividido em duas partes, pois é um conteúdo com muitas informações e é um conteúdo denso. Então, para facilitar a aprendizagem, nós estaremos dividindo ele em duas partes. Essa parte de hoje é a parte 1. E ela estará contemplando o que é atenção primária, o que é atenção básica, como é que nós podemos estar definindo o que é atenção básica, quais são os princípios e diretrizes, quais são os atributos também essenciais e os atributos derivados. Então, fique conosco e assista a nossa aula. Olá, pessoal! Muito feliz em estar novamente com vocês. E a gente pensou em iniciar esse diálogo sobre a Política Nacional de Atenção Básica, trazendo um abecedário para vocês. Então, uma discussão bem introdutória dos vários termos, dos vários conceitos e também das várias siglas que estão dentro da Política Nacional de Atenção Básica e que, se a gente para analisar as questões de provas, de concursos e de residências na área da saúde, e também o nosso próprio falar no dia a dia dos serviços, a gente vai se deparar com uma quantidade muito grande, né? Uma quantidade muito considerável de siglas. Na maior parte das vezes, nas provas, a gente tem a palavra, né, completa, a expressão completa, na verdade, acompanhada de siglas, mas também acontece de cair apenas a sigla. Muitos desses termos, eles são muito utilizados no dia a dia, nos serviços de saúde, da atenção básica à saúde. Então acaba que já sai quase que no automático, né? E a gente acaba tendo essa cobrança, quando a gente está, por exemplo, atuando no serviço de saúde, de conhecer esses termos, de ver uma sigla dessa e saber sobre o que ela está falando. Então a gente pensou em trazer essa exposição para vocês. Vamos lá começar, né, com as várias palavras que perpassam o mundo da atenção básica. Primeiramente, né, quando a gente fala, é atenção básica, você trabalha em qual nível de saúde? Trabalho na atenção básica, eu trabalho na atenção primária à saúde. Então, são dois termos diferentes. E a primeira coisa que a gente precisa ter ciência é de que no Brasil, na Política Nacional de Atenção Básica, os termos atenção básica à saúde e atenção primária à saúde, eles são considerados equivalentes. Tá? Tudo que a gente vai trazer aqui, de princípios, de diretrizes, em relação à atenção básica, se aplica aos dois termos. Então, quando a gente falar em atenção básica, a gente está falando atenção básica, atenção primária. Quando a gente falar em atenção primária, a gente está falando atenção primária, atenção básica, porque para a Política Nacional de Atenção Básica, estes são dois termos equivalentes no Brasil. O segundo termo que a gente vai encontrar é o termo UBS, a sigla UBS. É engraçado que essa sigla, que significa Unidade Básica de Saúde, assim sendo, é toda e qualquer instituição, né? Ou todo e qualquer equipamento de saúde que atua disponibilizando, né? Que atua nesse serviço da atenção básica, da atenção primária à saúde, mas ao mesmo tempo ele acaba que em alguns territórios, em algumas cidades, não é um termo muito utilizado nem pela própria comunidade, a qual está lá com frequência, por vezes todo dia naquele serviço. A gente aqui, ao menos no Nordeste, é muito acostumado com o termo postinho de saúde. Eu vou ali no postinho, vem cá no postinho. Já aconteceu até episódio engraçado de gente telefonar para algum usuário, para algum usuário, e falar: olha, sou eu, Camila, a assistente social residente aqui do postinho de saúde. Você entende? Sou eu, Camila, assistente social residente aqui da UBS. De onde?
vocês estão falando de onde? Então, acaba que é um termo muito importante, né? Unidade Básica de Saúde, para reafirmar essa concepção de que é um equipamento que está prestando atenção básica à saúde e aí incorpora vários princípios, várias diretrizes, inclusive um acompanhamento, uma continuidade do cuidado e não só um posto de saúde que você vai lá fazer algo pontual e sai. Então, ele é um termo muito importante, unidade básica de saúde. A gente encontra logo abaixo outro termo, UBSF. Então, Unidade Básica de Saúde F. O que seria Unidade Básica de Saúde F? A UBSF se refere a Unidade Básica de Saúde Fluvial. A gente até trouxe uma imagem aqui para vocês do nosso amigo Will, ele é um enfermeiro residente também, do Rio de Janeiro, veio passar um mês aqui com a gente. Aqui é a imagem de uma experiência dele, que se deu na própria residência, que é o intercâmbio que se faz, a residência dele é no Rio de Janeiro. Alguns programas chamam de estágio de vivências, mas ele foi passar um tempo no Rio Amazonas, né, trabalhando numa equipe de saúde fluvial, então na unidade básica de saúde fluvial. Se vocês olharem a foto, vocês vão ver que tem um barco ali lindo. E esse barco é uma unidade básica de saúde fluvial. Então, a equipe de saúde, ela entra no barco, vai subindo o Rio Amazonas. Ao chegar no território, numa comunidade fluvial, a equipe desce, presta atendimento individual, familiar, comunitário, de educação e saúde, volta para o barco, vai subindo mais o rio, até chegar em outra comunidade e assim vai sendo. Então, a gente percebe que tem uma estrutura, uma dinâmica de trabalho bem diferenciada da nossa estrutura, da nossa dinâmica de trabalho, né? Que a gente trabalha, por exemplo, numa comunidade aqui em Mossoró. A gente trouxe para exemplificar. E agora que a gente já sabe o que é uma unidade básica de saúde fluvial, já viu esse lindíssimo trabalho, a gente tem um outro termo que é a ESF. O que é a ESF? Se a gente parar para analisar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que tem outro termo igual na pronúncia, mas diferente na escrita. A gente tem ESF com E maiúsculo, a gente tem ASF com E minúsculo. Entenderam por que a gente decidiu trazer esse abecedário para vocês? Porque realmente existem algumas siglas muito parecidas, com significados bem diferentes. Então, a ESF com E maiúsculo significa a Estratégia de Saúde da Família. E essa Estratégia de Saúde da Família ela é considerada pela Política Nacional de Atenção Básica como uma estratégia prioritária para a reorganização, para a instituição, para a expansão da atenção básica no Brasil. E a ESF com Ezinho minúsculo é a equipe de saúde da família, vamos já voltar a esse assunto. Logo abaixo da estratégia de saúde da família, a gente vai encontrar uma outra sigla, que é ACS, ou como a nossa equipe gosta de carinhosamente chamar, os ACS, ou as ACS. ACS é uma categoria muito importante para o funcionamento da atenção básica. Significa agentes comunitários de saúde. Logo abaixo a gente vai encontrar outros termos também com um Ezinho minúsculo. Lembra que eu falei? Ezinho minúsculo, equipe. Então a gente vai ter aqui, equipe de consultório na rua, ESR, equipe de saúde fluvial ribeirinha, equipe de saúde fluvial, a gente vai ter ESB, equipe de saúde bucal, aí voltando lá indo aqui mais pro ladinho, a gente vai ter a ESF minúscula, como já falamos, equipe de saúde da família, e abaixo, a novidade da PNAB 2017, a EAB, que é a equipe de atenção básica. Mais na frente, principalmente na próxima aula, a gente vai conhecer bem direitinho essas equipes, quais os profissionais mínimos que devem ter em cada uma, porque isso costuma cair em prova, especialmente na equipe de saúde da família e na equipe de atenção básica. Mas só para citar vocês que por que a EAB é uma novidade da PNAB 2017? Porque se reconhecia antes apenas equipe de saúde da família, então tem o médico, preferencialmente saúde da família,
enfermeira, preferencialmente de saúde da família, técnico de enfermagem, né? Aí agregada a essa equipe, uma equipe de saúde bucal, com odontólogo, dentista, né? E um técnico de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Essa era a composição mínima de uma equipe de unidade básica de saúde, que era a equipe de saúde da família. Mas a PENAB de 2017, considerado por alguns, né, críticos, especialmente outras pessoas e nós, da reforma sanitária, que estamos aí no dia a dia dessa reforma sanitária que segue em andamento, se entende que essa PENAB de 2017 ela traz algumas perdas, alguns cenários desafiadores para a gente, que a gente vai estar compreendendo com mais profundidade na próxima aula. Mas essa EAB é uma nova modalidade, uma nova formatação de equipe que a PENAB 2017 traz. O que é que ela quer dizer? Na equipe de atenção básica, os agentes comunitários de saúde não são obrigatórios. Então, só para citar vocês, depois a gente vai trabalhar isso com bastante detalhe, tá bom? Mais embaixo a gente vai ver o PSE. PSE é o Programa Saúde na Escola, que é um programa interministerial. Como assim interministerial? Que ele é de 2 ministérios, ele envolve 2 ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e a gente trabalha muito com intervenções, né, em saúde e de educação em saúde, que tem os temas prioritários nas escolas. Então, a equipe de saúde, ela está dentro da escola, fazendo ações, né, levando saúde, promoção à saúde, prevenção de doenças, avaliação de saúde também, para dentro das escolas, do território, de forma obrigatória, as escolas públicas, né? Mas pode haver parceria com escolas privadas, mas o programa contempla escolas públicas, tá bom? E aí a gente tem a nossa última sigla desse mundão, que é o NASF. Então vamos lá. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá bom? Por muito tempo, esse era o termo que a gente usava para se referir ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Só que com a PENAB de 2017, como a gente falou, que traz essa outra formatação de equipe, que é a equipe de atenção básica, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família muda de nome. Muda de nome para contemplar, né, essas variadas formas de equipe. Seja a equipe de saúde da família, seja a equipe de atenção básica, que no caso não tem obrigatoriamente agentes comunitários de saúde, e o nome muda, fica NASF-AB. No caso, a gente passa a ter o nome Núcleo Ampliado à Saúde da Família e Atenção Básica. Uma mudança agora de 2017, tá bom? Esse NASF, a gente tenta compreender melhor como é que funciona, quais são suas atribuições, na próxima aula. E aí vamos dar seguimento à nossa abordagem. E agora que já temos mais familiaridade com os termos que perpassam o mundo da atenção básica, e já compreendemos também que a atenção básica e a atenção primária à saúde no Brasil são termos equivalentes, vamos conhecer, compreender a definição de atenção básica à saúde. A Política Nacional de Atenção Básica vai trazer no seu segundo artigo que ela é definida por um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas. Já vamos parar aqui. Então, a atenção básica, ela compreende ações, serviços, intervenções em saúde no âmbito individual, familiar e coletivo. Por que a gente já traz isso como um destaque? Porque como a atenção básica é conhecida pelo seu trabalho de comunidade, pelo seu olhar, né, que compreende, que reconhece a importância dos determinantes sociais de saúde, pelas intervenções no território, pelo trabalho com prevenção de doenças, pode dar a entender que só se trabalha com intervenções familiares e comunitárias, com intervenções mais coletivas, com prevenção de doenças. O que a gente quer trazer aqui é que a gente trabalha com ações nos 3 âmbitos: individuais, familiares e coletivas. Então, falar numa intervenção e num olhar comunitário não anula a importância dos atendimentos individuais, das intervenções individuais. Então, sempre que falar na atenção básica
ou em atenção primária à saúde, como seu termo equivalente, a gente vai lembrar que se trabalha com intervenções, com ações de saúde individuais, familiares e coletivas. Intervenções familiares e coletivas não anulam as intervenções individuais. Um outro destaque que é importante que a gente faça sobre esse assunto é que mesmo quando a gente está atendendo de forma individual, fazendo intervenções individuais, a gente leva em consideração o contexto de vida, né, daquele usuário, daquela usuária. Então, até quando a gente está fazendo atendimento individual, na atenção básica é importante que a gente considere o seu contexto familiar, que a gente considere o seu contexto comunitário. Então, a gente vê aquele usuário como um ser individual, com subjetividade, com sua própria forma de sentir e sofrer, mas que está incluído, que está incluso numa família e nas relações familiares, e que essa família está em um território, né? Território que tem potencialidades, territórios que têm diversas dinâmicas particulares, né? Então, vamos dizer que eu vejo o Joãozinho como aquela pessoa que está naquela família, com aquelas relações familiares, que está no território do Abolição 4. Território da Abolição 4, a realidade do território da Abolição 4. O que a gente tem de equipamento de saúde, o que a gente tem de situações de risco, de indicadores de risco, estão entendendo? A gente vê Maria que está em família tal, famílias de agricultores, família de um território da Chapada do Apodi. Então, Maria já traz uma diferença na sua dimensão do território, a questão de estar no território da zona rural, que tem quais equipamentos de saúde, quais equipamentos de tais outras políticas sociais, que tem quais motivos de adoecimento. É o agrotóxico, é as suas formas de trabalho. Então, a gente sempre considera, mesmo os atendimentos individuais, essas relações familiares, essas relações coletivas, comunitárias, de território, tá bom? Essa é uma grande marca da atenção básica. Então, dando prosseguimento, e essas ações de saúde, que são individuais, que são familiares, que são coletivas, elas envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Então, mais um destaque para a gente fazer e desconstruir aquele mito, aquela ideia errada de que a atenção básica à saúde, ela só faz prevenção. Ela é um serviço de menor, digamos assim, abrangência, porque ela só faz prevenção. Não. A atenção básica em saúde, ela envolve uma complexa rede de formas de intervenções, de tecnologias leves, que aí no caso vai envolver tecnologias de relação, então o vínculo como um elemento da intervenção em saúde, mas ela também vai envolver prevenção de doenças, promoção da saúde, redução de danos, reabilitação, tratamento, cuidados paliativos. Outra coisa que é muito importante a gente destacar aqui, a questão da vigilância em saúde. A questão da vigilância em saúde como um pressuposto do trabalho da atenção básica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a vigilância em saúde aqui, ela é no sentido da gente estar sempre atento à realidade do nosso território, né? Então, às potencialidades, aos riscos do nosso território. E esse termo da vigilância em saúde, dentro da atenção básica, traz um destaque muito grande para a questão do planejamento em saúde. Então, a gente na atenção básica, a gente sempre está com esse olhar de planejamento. Planejar as intervenções, os horários, as formas de falar, as formas de marcar um atendimento, uma consulta do médico, se é ficha, se é com outra forma, os horários. Tudo isso, a gente vai estar oferecendo todos esses serviços para um território X. Território X que se comporta, que vive de tal forma. Então, para a gente poder estar planejando e oferecendo os nossos serviços, a gente precisa estar fazendo com base no nosso território, nas pessoas que vivem nele e nas formas como essas pessoas vivem nesse território. Então, a vigilância em saúde no sentido de planejamento,
a gente está sempre com esse olhar atento para a realidade do território, seja para estar organizando nossos horários e formas de atendimento, seja para estar priorizando essa ou aquela intervenção, criando essa ou aquela intervenção de prevenção de doenças, de promoção da saúde ou de diagnóstico, de acordo com os elementos, com as características do território, né? Como esse território adoece, por que esse território tem mais adoecido. Então, bem assim, com esse olhar para a realidade, sempre considerando essa realidade local do território no qual a gente atua. Seguindo, então, essas ações de saúde individuais, familiares e coletivas, né, com essa ampla forma de intervenção, ela é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. Aqui a gente já vai trazer mais um destaque. Então, cuidado integrado e gestão qualificada. Como assim? Porque trabalhar na atenção básica, desenvolver o serviço na atenção básica, nos traz duas dimensões de trabalho. Uma do cuidado e saúde, então das ações que a gente faz para atender essas demandas de saúde, então do cuidado em saúde propriamente dito, mas também de uma gestão que a gente chama de gestão da clínica. Como assim gestão da clínica e cuidado integrado? Porque sempre que a gente está no serviço, a gente está cuidando da saúde das pessoas, intervindo no que a gente percebe que é a realidade do adoecimento, da saúde das pessoas, mas a gente também está sempre naquela dimensão de gerir. Como assim de gerir? De gerir, de planejar a minha agenda, de Fernanda gerir e planejar a agenda dela, é isso a gente chama de gestão da clínica. Como assim gestão da clínica? Por mais que tenha esse nome clínica, não é algo biomédico. Gestão da clínica é a gente perceber qual a demanda, quais as necessidades do nosso público e a gente estar aberto a criar alternativas que não se limite a um único tipo de serviço. Vou explicar na prática. Vamos lá. A nossa psicóloga, que tem uma grande demanda de atendimento. A nossa psicóloga ela é provocada a gerir, a organizar, a planejar a sua agenda e o tipo de atendimento que ela disponibiliza para a população. Tendo em vista que se a nossa psicóloga se limitar apenas ao atendimento individual, por marcação, ela vai deixar uma grande parte do território descoberta, no sentido de suas demandas. Então, é importante que essa psicóloga esteja trabalhando com grupos de cuidado em saúde mental, né? Para o público, óbvio, que se adapta àquele grupo, que cabe naquele grupo. É importante que a nossa psicóloga esteja trabalhando em salas de espera, com essa questão da prevenção do adoecimento psicológico, com a identificação, né? O que é ansiedade patológica, nas escolas, com os jovens e com as demandas dos jovens, seja a questão da adolescência, seja a questão da automutilação, enfim, o que aparecer. Na creche, com as crianças, com os professores e com os pais. Então, dá para entender quando a gente fala dessa questão de práticas de cuidado integrado e de gestão qualificada, porque a todo tempo a gente está oferecendo um serviço que tem que ter a ver, tem que responder às necessidades daquela população e a gente também está planejando e gerindo a agenda, as atividades que a gente oferece para aquela comunidade. Por exemplo, Fernanda, nossa fisioterapeuta. Fernanda, a partir da demanda, da procura que chega até ela percebeu que apenas oferecer atendimento individual não iria dar conta. Então, ela acaba criando um grupo, né? Nesse grupo, ela acaba que percebendo demandas de cuidado da saúde mental, principalmente nessa época da pandemia do Covid. Então, é interessante ela articular a questão da reabilitação, da fisioterapia com a questão mais ampla da saúde mental e, nesse sentido, está se articulando com a psicóloga, está se articulando com a assistente social, às vezes, se for necessário, está se articulando com o CREAS, com o CRAS, com os CAPs. Então, trabalhar na atenção básica, oferecer serviço na atenção básica, envolve esse complexo de várias formas de oferecer o serviço, prevenção, promoção, reabilitação, diagnóstico, né? E de diversas formas de oferecer esse atendimento e organizar esse atendimento. Então, por isso que é um cuidado integrado e com a gestão qualificada. Ainda assim, né?
Além disso, é realizada com a equipe multiprofissional, e aí vai depender da composição daquela equipe, da unidade, porque algumas equipes têm a equipe básica da unidade, de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, a equipe de saúde bucal, agente de endemias, técnico administrativo, e tem apoio do NASF. Então, o NASF daquele território vai ter psicólogo, vai ter farmacêutico, que vai depender também essa conformação, essa composição de cada NASF, de acordo com as demandas, e esse NASF vai estar dando um apoio à equipe daquela UBS. Lembrando, né, o NASF ele não é equipe de referência da UBS, ele é a equipe que vai dar apoio àquela equipe de referência da UBS, seja para discutir casos, seja para pensar em intervenções, seja para criar grupos, seja para fazer um atendimento individual, no caso bem específico, peculiar. E algumas equipes têm residência em saúde da família e comunidade, residência multi, residência médica. E aí ela é dirigida à população em um território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então era um pouco de tudo isso que a gente vem falando. A gente tem uma população definida, a gente tem um território definido, que sempre, em tudo, para pensar qualquer intervenção, qualquer forma de organizar o nosso trabalho ou de disponibilizar determinado atendimento, a gente precisa estar levando em consideração aquela população e suas necessidades e aquele território e suas necessidades. Quando a gente fala que a gente tem uma responsabilidade sanitária sobre essa população e sobre esse território, a política quer dizer que a gente não tem responsabilidade sobre aquele usuário, sobre aquele paciente, só quando ele está dentro da unidade básica de saúde. Não é isso. João está dentro da unidade básica de saúde, eu tenho responsabilidade sobre a saúde dele. A partir do momento em que ele está fora, né, foi para sua casa, eu não tenho. Não é assim. Tem essa diferenciação, por exemplo, a pessoa vai a uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, para lidar com aquela situação daquele momento, né, do pronto-socorro. Então, aquela equipe tem responsabilidade durante aquele momento. A partir do momento em que aquele usuário sai da UPA e vai para sua casa, a UPA não consegue perceber o que ele está passando, o que ele está sentindo. Só que a unidade básica de saúde, a atenção básica, é totalmente diferente. A gente tem responsabilidade sanitária com aquele usuário. Então, a gente tem responsabilidade no cuidado, na continuidade do cuidado, no acompanhamento das demandas de saúde e de vida daquele usuário, enquanto ele está na sua casa. Por isso que no início a gente falou que os agentes comunitários de saúde são muito importantes, porque os agentes comunitários de saúde são o elo de diálogo, de comunicação entre o usuário, né, que o agente de saúde ele é profissional, mas também morador daquele território, e a equipe da UBS. Então, a unidade básica de saúde tem responsabilidade sobre aquela população e sobre aquele território, não só quando aquela pessoa está dentro da UBS. Né? Tem essa dimensão de acompanhar a situação de saúde, os problemas, as dificuldades, as demandas daquela pessoa, né? Nessa relação com o adoecimento, nessa relação com a prevenção de doenças e com a promoção da saúde e de hábitos mais saudáveis de saúde. E a partir do que a gente viu até aqui, a gente já está preparado e preparada para responder uma questão. É uma questão da Comperv, que traz o seguinte: a atenção primária à saúde, APS, também conhecida no Brasil como atenção básica, olha, retomando aquela reflexão da equivalência dos termos. Estão vendo como é importante responder questões no nosso processo de preparação? O próprio enunciado da questão já vai nos relembrando vários elementos que a gente estuda. Então, já ajuda nesse processo de revisão também. E nos provoca a outras perguntas, como aqui é o caso da questão. Né? A questão nos relembrou que a atenção primária e a atenção básica são termos equivalentes no Brasil e nos diz que é onde acontece o trabalho do agente comunitário de saúde. São características da APS. Vamos começar a anular, a cancelar as questões que não têm muito a ver.
Então, são características da UBS. Vamos aqui para C. Oferecer atendimentos de urgência e emergência à população da área adscrita e ser responsável pela coordenação do cuidado. Urgência e emergência já anula essa alternativa. A gente sabe que essa não é a tarefa da atenção básica, né? A tarefa da atenção básica está muito mais ligada à prevenção de doenças, promoção da saúde, cuidado da saúde como um todo, mas de uma perspectiva de coordenar o cuidado, né? Inclusive evitar, na medida do possível, que se chegue a situações agudas, a situações de urgência e de emergência. E quando chega, quando é necessário, óbvio, que a UBS ou ela encaminha para urgência e emergência, ou quando o usuário vai sozinho para urgência e emergência, vamos lembrar que para ter acesso a uma UPA, não é necessário que essa consulta, que esse atendimento seja marcado pela UBS, óbvio, até porque não dialoga com essa modalidade de atendimento, já que você não escolhe o momento que você vai ter uma urgência de saúde. Então, é porta aberta, lembrar que a urgência e emergência, ela é porta aberta, ela também é conhecida pelo decreto 7.508, também é reconhecida pelo decreto 7.508 como uma porta de entrada do SUS. Atenção básica é porta de entrada do SUS, urgência e emergência é porta de entrada do SUS, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, como o CERET, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV, tá bom? Então, essas 4 são portas de entrada do SUS, mas dentre estas 4 existe uma porta, dentre essas 4 existe uma porta de entrada preferencial, prioritária, que é quem? É a atenção básica. E ela é preferencial, ela é prioritária justamente porque é ela quem consegue estar próxima à vida e à comunidade das pessoas. Então, é ela quem, melhor do que ninguém, pode coordenar o cuidado. Então, mesmo quando esse usuário vai para uma situação de urgência e emergência, vamos trazer a realidade da saúde mental. O usuário está aqui no momento agudo, e aí dá entrada no São Camilo, fica um tempinho no São Camilo, né? E depois volta para sua casa. Aquele usuário não deixou de ser nossa responsabilidade da UBS, é nossa responsabilidade acompanhar sua situação de saúde. Inclusive, quando ele está no São Camilo, é indicado que a gente mantenha a comunicação com a equipe, com a família, perceba o que está acontecendo, o sofrimento da família, como a gente pode intervir, como a gente pode estar, né, contribuindo com o São Camilo também. Quando esse usuário volta para o território, a gente segue fazendo essa coordenação do cuidado, acompanhando esse usuário. Então, não é característica da atenção primária à saúde oferecer atendimentos de urgência e emergência à população, mas é sim responsável pela coordenação do cuidado. Aqui tem outro elemento que eu queria chamar a atenção de vocês, que fala assim, ó, na área adscrita. Então, já aprender desde então que a lei traz o seguinte termo: comunidade, população, né? Adscrita e território adstrito. Então, é bom a gente anotar até, para não esquecer esse termo. Quando a gente fala em área adstrita, com T, né? Sempre que falar em território, é território adstrito, com T. E comunidade ou população é adscrito. Então, aqui fala de uma área adscrita. Deveria ser área adstrita, mas é só questão de termo, questão técnica, que é bom prestar atenção, porque pode ser que de alguma forma uma banca que tenha uma forma de cobrar mais rigorosa, mais cri-cri, no caso, pegue vocês por esse detalhe, mas o que bota essa alternativa como errada é essa questão da urgência e da emergência. A alternativa A: ser responsável por ações de média complexidade e atender os casos encaminhados às especialidades e cuidados específicos da população. Não. A média complexidade ela já é um outro âmbito da atenção à saúde, e atender os casos encaminhados às especialidades, não sei. Os casos estão sendo encaminhados às especialidades, quem vai atender
são as especialidades, né? E a UBS pode estar encaminhando esse caso para as especialidades. Em Mossoró, por exemplo, o PAN. O PAN é um equipamento de saúde que traz o atendimento, disponibiliza o atendimento das especialidades. E a unidade básica de saúde, por exemplo, quando um usuário precisa de um psiquiatra, a unidade básica de saúde vai regular, vai marcar para atendimento na especialidade que é no PAN, não na atenção primária à saúde, não na atenção básica. E aí ficamos entre a D e a D. D. Capacidade de resolver os problemas de saúde mais comuns ou frequentes da população, certinho, e de tratar doenças em todos os níveis de complexidade. A gente não dá conta de tratar doenças de todos os níveis de complexidade pela questão de recurso humano, de recurso físico, né, de recurso material, no caso. Porque, por exemplo, se tem uma demanda de câncer, a gente vai continuar tendo a responsabilidade de acompanhar essa pessoa, a situação dessa pessoa, contribuir no que for necessário, acompanhar a família, mas a gente não consegue tratar a situação de câncer daquela pessoa dentro de uma UBS, né? Ela vai precisar ir para um serviço especializado de oncologia. Então, o nosso gabarito provavelmente correto é o A, mas vamos entender por quê. Não, desculpa, né? Nosso gabarito correto é o B, mas vamos entender por quê. Capacidade de resolver grande parte dos problemas de saúde da população e desempenhar a função de coordenação do cuidado. Sabemos que é verdade por tudo que a gente veio conversando até aqui. Então, ou a coordenação da garota, péssima. Então, o gabarito correto da primeira questão é a alternativa B. São características de atenção primária à saúde a capacidade de resolver grande parte dos problemas de saúde da população. Algumas políticas trazem que sozinha, a agenda da atenção básica consegue resolver 50% dos problemas das demandas da população, né? Tem capacidade para conseguir resolver até 80% desses problemas. E uma das nossas grandes marcas é desempenhar a função de coordenação do cuidado. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios e as diretrizes do SUS, segundo a PNAB, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando você for estudar o SUS e outros conteúdos do SUS, se você já estudou, se você vai relembrar, você vai ver que existem alguns outros conteúdos que também vai falar em princípios e diretrizes e que não serão os mesmos que diz a PNAB, tá bom? É sempre importante que você preste atenção quando você está estudando, quando você está respondendo questões referente a qual assunto que está sendo citado os princípios e as diretrizes. Também é muito importante lembrar que os princípios e as diretrizes do nosso SUS, ele constituem uma base sólida de como vai funcionar e como vai se organizar o nosso sistema de saúde no nosso país. E que os princípios e as diretrizes também são um ganho histórico, um contexto histórico, político, social, onde o povo pedia, né, clama ainda, pela saúde de qualidade e pelo direito de ter saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os princípios e as diretrizes, né, que, digamos assim, regem o SUS segundo a nossa PNAB. Os princípios, eu acredito que é um dos assuntos que as pessoas mais conhecem, até mesmo aquelas pessoas que não estudam sobre o SUS, sobre a Política Nacional de Atenção Básica, porque realmente é um assunto muito falado pelas pessoas, né, pelo menos é isso que eu tenho observado. Então, quais são os princípios, Fernanda, que nós temos dentro do SUS segundo a PNAB? Bom, o primeiro princípio que nós podemos estar falando é o que está representando nessa imagem. Tá? O que é que essa imagem diz? Tem o mundo, né, o globo do mundo e pessoas ao redor, várias pessoas ao redor. Né? Então, esse princípio que eu gostaria de estar destacando com essa imagem é o princípio da universalidade. Né? O SUS ele é universal. Então, o SUS ele é para todas as pessoas. Tá? Então, quando você vai tentar, né, quando você vai ter o acesso ao nosso sistema de saúde, você não pode se barrar devido a preconceitos, quaisquer que sejam esses preconceitos, que seja em relação à raça, à etnia, à religião, orientação sexual, se você é indígena, branco, preto, azul, amarelo, de qual for a sua cor, tá? Você tem direito a estar acessando o SUS, porque o SUS é universal, né? O SUS é de todos para todos, né? Essa é uma frase também bem conhecida. Então, a universalidade
É o direito de todas as pessoas terem acesso ao SUS. Esse é o primeiro princípio que é aceitado na PNAB. O nosso segundo princípio é um princípio que eu gosto muito de estar falando com ele, de estar diferenciando ele de um outro tema, né, de uma outra palavra, digamos assim, porque às vezes as pessoas elas se confundem que realmente está querendo, né, dizer aquele princípio. Então, vou utilizar essa imagem com vocês, ela é uma imagem muito conhecida, já vi em algumas provas, até mesmo prova de faculdade, vídeos, postagem no Instagram, tem muito conteúdo, muitas pessoas que utilizam essa imagem, porque ela realmente é uma imagem simples, mas que ela passa muito conteúdo e muitas informações. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo de um lado a igualdade e do outro lado a equidade. O que é a igualdade? É quando você vai tratar todas as pessoas iguais. Então, por exemplo, eu devo respeitar, todas as pessoas, tá? Independente de quais sejam os princípios dela, de quais sejam as condutas dela, nós devemos estar respeitando o outro. Não importa se ele é alto, magro, gordo, baixo, branco, preto, azulado, indígena, morador de rua, né? Qualquer que seja a pessoa, nós devemos estar respeitando eles igualmente, tá? Então, igualdade é quando você vai tratar todas as pessoas normais. E é justamente isso que essa imagem está representando. Temos três pessoas de diferentes alturas, mas todas as três estão utilizando o mesmo banquinho, a mesma altura. Em contrapartida, nós temos do outro lado as mesmas pessoas, tá? Com diferentes alturas e diferentes banquinhos. E aí já muda todo um contexto. E nós agora não estamos mais falando de igualdade, nós estamos falando de equidade. É muito importante que você preste atenção e que você entenda que igualdade não é a mesma coisa de equidade. Porém, nós devemos estar praticando, né, as duas coisas. Então, o que é equidade? Uma forma muito simples que a gente gosta de estar falando de equidade é de dizer que a equidade você vai tratar diferentemente os que são diferentes. Então, como é que isso está representado nessa imagem? O garotinho que é mais baixo, ele tem duas caixetas. O garotinho que tem uma estatura média, ele tem apenas uma cacheta. E o garotinho que é alto, ele não tem nenhuma cacheta, porque ele não precisa daquela cacheta para enxergar o gramado, né? Então, é justamente isso que é igualdade. Você dar mais a quem tem menos, né? Digamos, existe uma fila de espera, tá? Digamos que você quer marcar uma consulta não, um exame, e esse exame demora 2 meses para ser feito. Só que vem uma outra pessoa, e essa outra pessoa, o médico solicitou o mesmo exame que foi solicitado para você, mas com uma urgência. Então, diante da necessidade, que foi visto que a sua solicitação foi com urgência, a sua marcação da consulta, do exame, que era para 2 meses, passou a ser em 2 semanas. Por quê? Porque diante da necessidade foi visto que você tem uma maior urgência, né? Então, é você dar mais a quem tem menos, a quem mais está precisando. Quanto mais você precisa, né, mais deve ser dado as oportunidades para que você consiga estar realizando aquilo, seja um exame, uma consulta, uma cirurgia, ou qualquer que seja o procedimento, tá bom? Então, ficando bem claro, igualdade é diferente de equidade, tá? Então, agora nós vamos ver o terceiro princípio do SUS. Esse princípio do SUS é um princípio que ele é muito importante e que, infelizmente, às vezes, não é que ele seja esquecido, mas muitas vezes ele não é praticado. Qual é esse princípio? É o princípio da integralidade. O que é integralidade? É quando você vai ver um paciente não só como aquela possível doença que ele tem. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta não vou ver o paciente apenas como um paciente que tem um hernia de disco, tá bom? Um psicólogo não vai ver apenas uma pessoa que tem esquizofrenia. Um nutricionista não vai ver apenas uma pessoa que é obesa. O dentista não vai ver apenas uma pessoa que tem cárie, porque as pessoas elas são muito mais do que essas alterações que elas possuem, né? Enquanto fisioterapeuta, eu posso questionar. Sim, mas o senhor tem essa hernia de disco. O senhor tem essa hernia de disco há quanto tempo? O que é que o senhor sente? Como o senhor trabalha? O senhor trabalha de quê? Sempre trabalhou assim?
você sempre trabalhou na roça, sempre trabalhou pegando muito peso, a gente tem que investigar tudo a respeito do nosso paciente e não só aquela patologia que ele tem. Ah, tudo bem, o senhor tem hernia de disco, mas o senhor tem pressão alta, o senhor tem diabetes, alguma doença no coração, algum câncer? Como é que está a vacinação do senhor? Se o senhor tomar remédio, quais são os remédios? Sem tomar ele direitinho, o senhor já tomou o seu remédio hoje? Ah, o senhor tem pressão alta? Qual foi a última vez que o senhor verificou a sua pressão? Ah, foi há tanto tempo, 2 meses atrás, vamos verificar sua pressão novamente. O senhor já fez exame de glicose? Fiz há quanto tempo? Há 2 semanas atrás, deixa eu ver, deu alterado? Vamos encaminhar para nutricionista, tá? Então, a integralidade é você ver o paciente muito além do que aquela possível doença que ele chegou para você. Ele pode chegar para mim reclamando de uma hérnia de disco, mas no final, o maior problema dele não ser a hérnia de disco. Tem uma outra coisa que aí, eu, enquanto profissional de saúde, tenho que estar investigando, né, para estar descobrindo o que seria. Então, os princípios do SUS, segundo a PNAB, são esses 3 princípios: universalidade, equidade e integralidade. Lembrando mais uma vez, igualdade é diferente de equidade. Equidade é você dar mais a quem tem menos, tá certo? E aí agora nós vamos estar falando das diretrizes. Nós temos, se eu não estiver enganada, 9 diretrizes. Eu vou estar falando um pouquinho aqui dessas diretrizes e em seguida nós já vamos estar respondendo 2 questões, tá bom? A primeira diretriz que nós temos é a regionalização e a hierarquização. O que quer dizer isso? Quer dizer que os municípios, por exemplo, eles são divididos em regiões. Aqui em Mossoró nós estamos na segunda região. E por que é que os locais são divididos em regiões? Por que é que existe a regionalização? Existe uma regionalização para que seja feito todo um estudo, um planejamento, uma organização, para verificar como funciona a rede e poder articular e juntar essas redes para que elas realmente funcionem naquela determinada região, tá bom? Uma das coisas que acontece muito no SUS é a capilaridade. Por que a capilaridade? Porque quanto mais perto você está da realidade que aquela pessoa vive, quanto mais você tem propriedade dos indicadores que tem naquela região, melhor é para que você possa desenvolver, planejar e organizar ações e as redes para estar atuando naquelas situações. Porque uma coisa é uma pessoa lá de cima saber que existe aquele problema. Ela sabe, mas ela sabe por cima. Mas quando você está realmente inserido no território, em contato com a comunidade, né, é que você vai realmente saber quais são as necessidades dela. Então, para que é dividida as regiões? Justamente para ter um planejamento, uma organização, uma gestão de como se deve e de como se está funcionando a saúde naquele local, né? E como você articular as redes também em determinada localidade. Já a hierarquização é um pouco diferente da regionalização, mas é tão importante quanto a regionalização. Então, o que é hierarquização? A hierarquização é você saber justamente organizar os pontos de atenção da rede, né? Tá, eu tenho esse paciente ele deve ir para onde? Qual parte, qual ponto da rede esse meu paciente ele deve ir? Como é que eu vou saber disso? Com os fluxos e as referências que são estabelecidos. Então, por isso que é importante a regionalização e a hierarquização, porque é uma forma de você estar realmente planejando, atuando no território, sabendo para onde o seu paciente vai e você tendo um controle. Você sabe, a informação não fica perdida. Eu não vou dizer uma coisa, uma pessoa vai dizer uma outra numa outra UBS. Não, porque a rede ela será uma só. Para isso que existe a organização e o planejamento, para que seja falado uma linguagem só para uma paciente. Por exemplo, eu sei que onde se faz alguns exames, né, é no PAN. Eu sei que é no PAN que existe o ortopedista. Por que existe isso? Por que eu sei que lá? Porque existe todo um fluxo, né, e esse fluxo ele é distribuído, ele é repassado para todas as equipes, justamente para que eu saiba repassar para o meu paciente, né, onde é que ele vai ser atendido, tá bom? Nossa segunda diretriz é a territorialização. O que é a territorialização? É você realmente conhecer o território
né? Onde você está. Então, por exemplo, quando eu cheguei na UBS População 4, era importante que eu conhecesse meu território, que eu conhecesse as potencialidades, digamos, não é que sejam os pontos fracos, mas os pontos que precisam estar sendo melhorados, quais são as ruas são da onde até onde, qual área começa onde, qual área termina onde, quantas equipes nós temos, quantos agentes de saúde, aquele agente de saúde, ele é de qual rua, se ele é dessa rua, ele é de qual microárea ou ele é de qual equipe, quem é a enfermeira daquela equipe, qual é o território que é mais vulnerável. Você vai realmente mapear e conhecer a fundo o seu território para você poder entender também quais são os planos, quais são as metas, o que é que aquele território está precisando. Ah, eu fui no território com minha agente de saúde, eu verifiquei que está tendo muitos casos de escabiose, por exemplo. Como é que eu conheci isso? Porque eu fui no território. Eu conheci o meu território, eu fiz uma territorialização, né? Então, a territorialização, como o nome mesmo já diz, é você estar conhecendo o território, né? As potencialidades e as fragilidades que existem nele. É importante você conhecer as fragilidades também, para você saber onde é que deve ser melhorado, tá? E aí eu digo isso para todas as pessoas que estão incluídas nos territórios. Não é só a gente de saúde que deve fazer a territorialização e participar dela, né? As outras pessoas também é importante que conheçam todo o território onde aquela UBS, né, ela está inserida. O terceiro ponto, né, a terceira diretriz é a população adscrita. E aí eu coloquei uma setinha, a descrita e a distrita. Por quê? Porque quando nós falamos população adscrita, nós estamos falando de comunidade, onde aquela comunidade está. E quando nós estamos falando de população adstrita, nós estamos falando do território, tá? Então, nós temos as comunidades, tá? Onde aquelas pessoas estão inseridas. Nós temos o território onde aquelas pessoas estão inseridas, tá bom? Quarta diretriz é o cuidado centrado na pessoa. E aí eu coloquei uma setinha e puxei para singularidade. Por que singularidade? Nós devemos entender que cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem suas particularidades. E aí eu volto para a questão da integralidade. Você deve ver o indivíduo como um todo. Não é porque eu quero aquilo que é obrigado o meu paciente querer aquilo. Nós temos que conscientizar o nosso paciente, explicar para o nosso paciente o que, é que ele tem, quais são as próximas medidas que vão ser tomadas, etc. e tal. Nós também não podemos estar obrigando aquelas pessoas a fazerem aquilo. Nós estamos dando todas as orientações possíveis, né? Nós estamos dando as informações para aquela pessoa. Mas aí é aquela pessoa, né, aquele indivíduo que recebeu todas as orientações, que vai realmente saber, né, se ele vai realmente querer estar seguindo as orientações ou não. Então, por isso que eu coloquei a palavra singularidade, porque nós devemos respeitar as decisões dos nossos pacientes. Nós não podemos obrigar eles a que façam as coisas que nós estamos pedindo, né? Nós não mandamos, nós pedimos, tá? Porque, na verdade, ninguém manda em ninguém. A gente acaba dando orientações. E aí o paciente ele é livre para saber, né, se ele vai querer fazer ou não aquelas orientações. É resolutividade. Esse é um ponto muito importante, pessoal, porque na atenção básica nós temos resolutividade de 70 a 80% dos casos. Como assim, Fernanda? Por exemplo, digamos que uma pessoa foi para o médico da atenção básica fazer um check-up. Nesse check-up, ele disse que estava sentindo alguns sintomas e o médico suspeitou que ele pudesse ser hipertenso. E aí já solicitou para ele fazer alguns exames. Ele fez esses exames, voltou, né? Marcou novamente a sua consulta, foi marcado o seu retorno, que na verdade o ideal seria ser marcado o retorno. Mas lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí foi visto, não, seu João, o senhor é realmente hipertenso. Eu vou passar essa medicação aqui para o senhor, tá? Mas o senhor pratica atividade física, tem de ter uma alimentação saudável, vou tentar encaminhar você com um fisioterapeuta ou um educador físico e para nutricionista, para que seja visto também isso por outros profissionais, para o senhor seja visto de uma forma integral, interdisciplinar, multidisciplinar e etc. e tal. Se esse meu paciente ele receber todas as orientações, né, as orientações necessárias, seja tudo explicado com ele calmamente, seja entregue
um material educativo, tá? Se fosse realmente feito o trabalho da prevenção de agravos, a redução de danos, etc e tal, realmente de promoção da saúde, esse meu paciente ele vai ser conscientizado, não é que ele vai ser conscientizado, né? Que a gente não tem como realmente conscientizar as pessoas. Ele vai ser uma pessoa orientada, né? Que ele necessita tomar aquela medicação corretamente. Caso o meu paciente ele não seja orientado devidamente e ele não ficar tomando suas medicações corretamente, pode ser que ele tenha um pico de pressão alta, tenha um infarto ou tenha um AVC. E aí ele já vai para onde? Né? Ele já vai para um outro grau de especialidade, ele já não vai chamar atenção básica. Então, são nesses casos, assim, em vários outros casos que eu poderia ficar citando durante horas aqui para vocês, que é importante que a gente entenda. Se isso for resolvido na atenção básica, se for feita a devida orientação, coordenação do cuidado, toda a longitudinalidade e etc e tal, aquele meu paciente ele não vai ter um agravo na sua saúde, ele não vai precisar ir para outro nível de complexidade, tá bom? Então, na atenção básica, nós temos que ser resolutivos com aquele nosso paciente. Nós temos que, lógico, que é na medida do que nós podemos, né? Mas nós devemos estar sendo resolutivos. E aí nós vamos agora para um outro ponto, longitudinalidade do cuidado. O que é isso? Vamos citar esse mesmo caso de João. João, ele não foi para o médico se consultar, fez o exame e tal, não foi marcado o retorno para João. Então, o médico acorda com João. João, vamos fazer o seguinte, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, né? E aí vai depender de como vai estar evoluindo o João. Vamos ficar marcando o seu retorno, não só comigo médico, mas com a nutricionista, ou até com o fisioterapeuta ou com o educador físico. Faça parte daquele nosso grupo de prática de atividades físicas, etc e tal. Então, a longitudinalidade do cuidado é a gente estar sempre acompanhando o nosso paciente para saber como é que ele está, como é que está a saúde dele, se ele está seguindo todas as orientações, as recomendações que nós damos, tá certo? Coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado, né, é quando a gente vai organizar os fluxos dos nossos usuários entre a rede. Então, vamos voltar para aquele outro exemplo que eu tinha dado. Por exemplo, nós sabemos onde é o PAN, nós sabemos que existem alguns exames que são feitos no PAN, algumas consultas que nós marcamos, como por exemplo de ortopedista ou nutricionista. O paciente ele vai para o PAN, nós sabemos que lá no PAN funciona o Sereste, que também funciona o CTA. Então, é quando você organiza o fluxo dos usuários entre a rede e você sabe para onde você deve estar encaminhando o seu paciente. Então, por isso que nós chamamos de coordenação do cuidado, porque você vai realmente saber direcionar para onde o seu paciente necessita, né, naquele momento, daquele cuidado específico, digamos assim. Ordenação da rede é também você está. A ordenação e a coordenação são algo bem parecidos, né, que é realmente você sabe para onde você vai direcionar o seu paciente, para você fazer a referência, a contra-referência, você saber que tal rede funciona assim, tal rede funciona daquele jeito, para que as informações sejam casadas e para que eu de OBS-X não diga uma coisa e você de OBS-YZWA diga outras coisas. E por fim, nós temos a participação da comunidade. E aí eu faço um parêntese para caso vocês nunca estudaram ou não assistiram a aula anterior que eu e Camila demos sobre a Lei 8.142, né, que é uma lei que vai estar falando um pouco sobre como é que nós, usuários do SUS, podemos estar participando. É importante que a gente participe, porque eu vou citar aqui uma frase muito conhecida, nada de nós sem nós. Se nós que somos usuários não vamos estar participando, né, podemos estar atuando, né, e dando nossas sugestões, propostas de como nós podemos melhorar a nossa saúde, quem é que vai poder dizer isso por nós, se nós que estamos precisando e nós que utilizamos a saúde? Então, é importante a participação da comunidade, é importante o incentivo da participação da comunidade no SUS como um todo, tá bom? Então, agora nós vamos responder uma questão, tá? Que é uma residência multiprofissional do ano de 2018, que vai falar o seguinte: de acordo com a portaria 2436/2017, né, a nossa PNAB, são consideradas diretrizes da atenção básica. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês
uma forma de você não decorar, mas de facilitar a sua aprendizagem, desculpa. Eu gosto de fazer meio que nos macetes, tá? Não para eu decorar conteúdo, porque eu não sou a favor de você decorar um conteúdo. Sou a favor de você realmente aprender o conteúdo, porque quando você aprende, você não esquece, tá bom? Então vamos lá. Nós acabamos de falar um pouco sobre os princípios e as diretrizes, tá bom? Vamos tentar fazer um pequeno macete para ajudar a facilitar na fixação do conteúdo. Nós acabamos de falar dos princípios e das diretrizes. Eu faço bastante isso aqui. Nós vimos que os princípios são quais? Universalidade, equidade, desculpe a letra feia, tá? E a integralidade. Então, nós sabemos que são 3 princípios. Se nós sabemos que são 3 princípios, então são 3P, certo? Diretrizes, nós vimos várias diretrizes, tá? Coordenação do cuidado, longitudinalidade, hierarquização, regionalização, ordenação da rede, coordenação do cuidado, que eu acho que eu estou repetindo esse nome, e algumas outras, tá bom? Então, nós sabemos que são 9 diretrizes. Então, nós temos 3P, 9D. 3 princípios, 9 diretrizes, tá certo? E aí, um outro macete que vocês podem estar fazendo para se lembrar quais são os princípios. Você utilizar essa sigla, UEI. UEI. Por exemplo, não tem as unidades de educação infantil, que são as crechezinhas? Vamos utilizar a mesma sigla, UEI. Universalidade, equidade e integralidade. Tá bom? Então, mais uma forma aí de você estar fixando quais são os princípios, né, segundo a nossa atenção básica. Então, vamos lá. A questão não está pedindo princípios, está pedindo diretrizes, mas quando você sabe quais são os princípios, você já meio que sabe responder quais são as diretrizes, principalmente quando vem questões assim de múltipla escolha. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, lembrando, pergunta de diretrizes, certo? Universalidade, integralidade, equidade, controle social, hierarquização e regionalização. Mais uma dica, mais um macete. Quando eu estou estudando ou respondendo questões, como é que eu gosto de fazer? Eu vou marcando X ou fazendo a setinha embaixo ou um tracinho de palavras, né? Ou até mesmo de afirmações, como nesse caso, digamos assim, que eu sei que não são verdades ou que me chamam a atenção. Então, por exemplo, eu já sei que universalidade não é uma diretriz. Universalidade é um princípio. Então, eu já poderia, a partir daí, já ignorar, né, essa alternativa. Eu também sei que a integralidade não é uma diretriz, é um princípio. Equidade também não é uma diretriz, é um princípio. Tá? Então, eu já elimino essa alternativa só pela palavra universalidade, porque já não está mais falando de diretriz, e sim de princípio. Vamos para a letra B. A letra B diz regionalização e hierarquização, correto, territorialização e distribuição, correto, população adscrita, longitudinalidade do cuidado, transversalidade, dissociabilidade de gestão e coordenação do cuidado e controle social. Tá bem bonita essa alternativa, né? Mas vamos ficar aqui, ó. Transversalidade, tá? Transversalidade não é uma diretriz, tá bom? Então, tá, vamos eliminar essa questão aí também. Vamos pular para a alternativa C. Hierarquização e redes de cuidado. Territorialização, população adscrita, longitudinalidade do cuidado, transversalidade, controle social e coordenação do cuidado. Bom, quando é falado hierarquização, é hierarquização e regionalização, e não rede de cuidado. Tá bom? E também transversalidade, não é uma diretriz. Ok? Vamos pular para a alternativa D. Regionalização e hierarquização, territorialização e a distinção, população descrita, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenar as redes e participação na comunidade. Bom, até agora essa me parece ser a alternativa correta, mas vamos ver a alternativa E. Diz o seguinte, ter território descrito, coordenar a integralidade e equidade, controle social, hierarquização e regionalização.
Mais uma vez, aqui está falando de princípios, não de diretrizes, tá? Então, nós podemos estar marcando aqui que o gabarito dessa questão é a alternativa B, certo? Vamos pular para a nossa próxima. Nossa próxima questão é da Prefeitura de Fortaleza e vai falar o seguinte. A portaria número 2436 de 2017 aprova a PENAB, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS. Sobre a atenção básica, é correto afirmar que, vamos lá, tem como princípio a regionalização, a universalidade e a integralidade. Qual foi um dos macetes que nós aprendemos? Tá? U, E, universalidade, equidade e integralidade. Regionalização não faz parte de um princípio. Regionalização é uma diretriz, já anula a questão A. Alternativa A, na verdade. Alternativa B. É a principal porta de entrada e o centro de comunicação da rede, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. A alternativa parece ser a correta, vamos deixar em stand-by. C. Tem entre as suas diretrizes a equidade, resolutividade e longitudinalidade do cuidado. Bom, mais uma vez, isso aqui não é uma diretriz, isso aqui é um princípio. Equidade é um princípio, tá bem? Vamos agora para a alternativa D. A alternativa D diz o seguinte. Tem a estratégia de saúde da família como modelo único e prioritário para a expansão e a consolidação da PENAB. Vamos lá. A estratégia de saúde da família é um modelo, mas ele não é o modelo único, ele é o modelo primordial. Mas nós temos outros modelos, tá bom? De atendimento, digamos assim. Então, nós já eliminamos também a alternativa D, desculpa. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa B, que diz que é a principal porta de entrada, mas vamos fazer uma ressalva, é a principal, não é a única, tá? Realmente, ela é o centro de comunicação, é a coordenadora, ela é a ordenadora. Então, é a letra B, que é a alternativa correta. E agora a gente traz para vocês um outro assunto de muita importância, tanto para a nossa atuação profissional, quanto para provas de concursos e residências na área da saúde, que são as funções da atenção básica na rede de atenção à saúde. Primeiramente, que concepção é essa de rede de atenção à saúde? A ideia, o conceito de rede, tenta desconstruir uma forma antiga de instituições e serviços de saúde funcionarem, que era cada um no seu quadrado. A ideia de rede, né, traz a importância da gente trabalhar por comunicação de um serviço de saúde, um equipamento de saúde, com outro serviço, com outro equipamento de saúde. E a gente vai entender que a atenção básica ela é um sujeito protagonista nesse processo de articulação, de comunicação na rede de atenção à saúde. A gente trouxe para vocês o entendimento de funções, na verdade, da atenção básica dentro da rede de atenção à saúde, tanto da PENAB de 2011 quanto da PENAB de 2017. E vocês devem considerar como mais atualizadas a PENAB de 2017. Mas, Camila e Fernanda, por que vocês trouxeram os elementos, as funções de atenção básica na rede de atenção à saúde da PENAB de 2011? Que a gente vai perceber que a de 2011 vai detalhar de forma que fica mais fácil da gente compreender o que na de 2017 vem de forma resumida. Então, para a PENAB de 2011, a atenção básica tem 4 funções na rede de atenção à saúde. A primeira, ser base. Como assim ser base? Nos diz que ela deve ser a modalidade de atenção e serviço de saúde com mais elevado grau de descentralização e capilaridade. Com essa questão de descentralização e capilaridade, vamos pensar a nossa mão, né? Como se a UBS fosse aqui e ela deve funcionar com muita capilaridade. Então, ela tem essa capacidade de se estender
pelo território, né? Como o cabelo. Pensar que o cabelo e as pontas do cabelo seriam os caminhos de atenção básica dentro do território. Então, é no sentido de que a atenção básica ela deve funcionar muito, muito, muito próximo dos espaços do território, da comunidade, nos quais vivem as pessoas e das formas nas quais vivem as pessoas. Então, é nesse sentido de proximidade. Como assim descentralização? A gente trabalha dentro de uma instituição, da Unidade Básica de Saúde, mas é importante que esse trabalho ele não se dê fechado só às paredes da Unidade Básica de Saúde, mas que ele esteja, né, nas ruas, nas visitas domiciliares, no programa de saúde na escola, que ele esteja nas associações que existem no território, seja a associação de moradores, seja a feira de saúde das igrejas, e quando a gente fala das igrejas, a gente está reconhecendo as diversas formas de religiões que existem no território. Então é isso, é que a gente funcione de uma forma em contato, né, com aquele território e com os estilos de vida das pessoas do território. Segunda função é de ser resolutiva. Então, é no sentido da atenção básica, como ela é porta de entrada preferencial, como ela está ali bem pertinho da vida das pessoas, então da gente perceber quais são os adoecimentos, como resolver dentro da atenção básica o máximo que a gente puder e o que a gente não puder encaminhar. Mas, e aí já indo para a terceira função, né, a de coordenação e cuidado, esse encaminhamento não é jogar o problema. Eu não tenho pernas para resolver aqui na unidade básica, vou jogar o problema para o CAPS. Não é assim, né? Não é encaminhar no sentido de jogar o problema, mas sim no sentido da referência contra referência. Você encaminha, mas você continua com essa responsabilidade de acompanhar, né, a situação daquela pessoa, o cuidado em saúde daquela pessoa, por isso coordenação e cuidado. Ordenar redes é também nesse sentido de que, como nós estamos mais perto das vidas das pessoas, das casas das pessoas, a gente tem essa condição de estar percebendo quais são as demandas. Então, é importante que a gente, inclusive, ordene, né? Isso é o que a política traz. Fluxos, pessoas e informações. Então, a atenção básica em saúde, ela consegue estar apontando para o CAPS, né, está apontando para um outro nível de atenção, para o PAN, elementos importantes de como se fazer saúde para aquela população. Então, a atenção básica ela consegue estar apontando, por exemplo, para a farmácia central, quais são os insumos que aquelas pessoas que são acamadas precisam de curativo. Então, a UBS consegue estar nesse sentido de ordenar as redes, né? Ela ajuda a organizar esse trabalho, inclusive em outros equipamentos de saúde, porque ela consegue mostrar o que é necessário no sentido de insumos, né? De recursos humanos ou serviços prestados e também de informações, dando, né, informações úteis, claro, no que for extremamente necessário para estar fazendo as intervenções de saúde da população sem quebrar o sigilo, sem quebrar questões pessoais da pessoa, porque isso vai, obviamente, infringir o direito da pessoa, o direito do sigilo, e também quebrar a confiança da atenção básica, né? E a confiança e vínculo é um elemento muito importante desse trabalho. Então, para a PENAB 2011, são 4 funções: ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes. Agora vamos ver a de 2017, que é a mais atualizada e que vai trazer novamente, resgatar esses elementos, né? Organizando junto a outros. E a PENAB 2017 vai trazer de uma forma mais sintetizada essas funções de atenção básica na rede de atenção à saúde. Ela diz que é a principal porta de entrada, como já vimos, e o centro de comunicação da RAS. Já entendemos o porquê, né? Por essa questão do vínculo, da proximidade com a vida e com o território nos quais as pessoas vivem. Coordenadora do cuidado e ordenadora do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. E aqui a gente tem uma imagem do sistema fragmentado, como a gente explicou, cada um no seu quadrado, e a gente tem uma imagem dessa nova concepção, né, mais nova concepção da rede de atenção à saúde,
que a atenção básica ela está ali no centro, né, ordenando, trazendo essa comunicação quanto a pessoas, necessidades, insumos e informações. E considerar aqui que quando a unidade básica de saúde ela trabalha nessa perspectiva de acompanhar o cuidado da pessoa, mesmo quando ela está fazendo uso de um outro serviço em um outro nível de atenção, o SUS ele funciona muito melhor. Quando as instituições se comunicam, a intervenção em relação àquela situação de vida ou de saúde da pessoa funciona muito melhor, né? Então, seja em relação a uma articulação dentro da própria rede de atenção à saúde, ou seja, a atenção básica com outras instituições de saúde, seja uma articulação intersetorial, já que muitas vezes a gente da atenção básica precisa se articular sim, precisa se comunicar sim com os CREAS, com os CRAs, com as escolas. Então, temos aqui das funções da atenção básica na rede de atenção à saúde, PNAB 2017. Principal, porta de entrada, centro de comunicação da RAIS, coordenadora do cuidado e ordenadora do território, e considera os determinantes e condicionantes de saúde daquela população que reside naquele território sob sua responsabilidade. E como forma de recapitular tudo que a gente viu até então nessa aula, para que a gente finalize, a gente trouxe uma reflexão feita pela autora Barbara Sterfield, que é muito bem reconhecida na área da atenção primária à saúde, do seu termo equivalente, né, no Brasil, que é a atenção básica. Inclusive, alguns concursos chegam a cobrar elementos dos seus artigos, de seus trabalhos, citando o seu próprio nome. E essa é a ideia dela que mais aparece nos concursos, que é a questão de que a atenção primária à saúde, ela tem atributos essenciais e atributos derivados. Quando a atenção primária à saúde, ou seu termo equivalente no Brasil, a atenção básica, consegue realizar os seus atributos essenciais, ela está sendo promotora de atenção primária à saúde. Quando ela consegue realizar os seus atributos derivados, ela está tendo uma maior interação junto à comunidade com a qual ela trabalha, né, com a qual ela tem responsabilidade sanitária. Então, vamos conhecer seus atributos essenciais. Ela diz que é o atributo de acesso do primeiro contato, como já percebemos, né? Então, é porta de entrada preferencial, é porta aberta. Quando a gente diz isso, a gente quer dizer que é o primeiro equipamento, recurso que as pessoas podem estar procurando quando tem um novo problema de saúde, um novo episódio de um problema de saúde que ela tem que ser acolhida. Mesmo que a atenção básica não consiga resolver aquele problema, né, se for uma especialidade, por exemplo, ela deve ser acolhida, ser ouvida, ser orientada, ser encaminhada para o serviço que consegue responder à sua demanda. O segundo atributo essencial é o da continuidade do cuidado, que em algumas questões aparece como sinônimo de longitudinalidade, então é esse cuidado ao longo do tempo. Um terceiro atributo essencial é a integralidade da atenção, que a gente já pôde perceber com Fernanda, né, como que funciona esse atendimento integral, que leva em consideração todas essas dimensões do sujeito e várias formas de intervenção, que inclusive é uma das diretrizes de atenção básica à saúde. E o quarto atributo essencial é o da coordenação do cuidado. Então, a gente não tem responsabilidade para com esse usuário só quando ele está dentro da nossa UBS, né? Quando ele sai e antes dele vir, mas sendo morador daquele território, distrito, a gente tem responsabilidade. E os atributos derivados são a atenção à saúde centrada na família, a orientação comunitária e competência cultural. Então, quando a gente leva em consideração esses elementos do contexto, familiares, culturais, comunitários, a gente consegue ter um mais alto grau de interação com aquela comunidade. E aí, para finalizar, vamos responder algumas questõezinhas. A questão da Finciterni traz a seguinte situação. O médico do posto de saúde está com a agenda lotada após um feriado prolongado. Já é quase final do expediente quando chega um paciente com febre alta, necessitando de atendimento. Essa situação é muito comum na atenção primária à saúde. Em relação ao atributo acesso na atenção primária, é correto afirmar que é ideal que o paciente consiga uma avaliação ou consulta com sua equipe de referência no momento mais adequado de acordo com sua necessidade.
a gente já pode marcar essa como apontamento de correto. Vamos ver as outras. B. É importante que os pacientes sejam conscientizados de que a atenção primária à saúde não é porta de entrada para urgências. Não, lembra daquela concepção, né? De porta de entrada, de porta aberta. Então, mesmo que a atenção básica não consiga responder, não tenha recurso para responder à demanda daquele usuário, ela deve ouvir, ela deve avaliar. Uma questão de uma febre alta. Se a gente só disser aqui, não, a gente não resolve, aqui não é urgência, vai para a UPA. No percurso da UBS para a UPA, algo mais sério pode acontecer com esse paciente. Então, ele deve ser acolhido, ele deve ser avaliado, né? Quando aquilo estabiliza, aí ele pode ser encaminhado para a UPA se a atenção básica não conseguir resolver a situação. Se ela não tiver pernas para resolver a situação. Então, questão errada, alternativa errada, a alternativa B. Né? Ela é porta de entrada. E, se necessário, encaminha para urgência e emergência. C. É necessário que a oferta de serviços seja direcionada a grupos organizados a partir de patologias ou faixas etárias, já que o foco da atenção primária é a prevenção. Gente, aqui essa alternativa traz uma dimensão muito abordada na Política Nacional de Atenção Básica, que é o quê? Sim, nós temos demanda programada, que é o dia do pré-natal, o dia do CID, que é o crescimento e desenvolvimento das criancinhas, o dia da visita domiciliar, o dia do planejamento familiar, pode ter o hiperdia, né, para tratar a questão de hipertensão, diabetes, mas a gente tem que conciliar, a gente não pode se fechar só atendimento programado. A gente só vai atender tal coisa. Tá com a situação mais séria, vim hoje. Não, você só pode voltar na próxima semana porque é o dia de atender isso. Não, a Política Nacional de Atenção Básica traz que a gente deve equilibrar a demanda programada, que é essa, né, que a gente programa o dia de cada atendimento, com a demanda espontânea, entendendo que a gente vai receber situações que estão fora das nossas caixinhas de dia de atendimento tal. Então, equilíbrio, né? É um elemento trazido pela PNAB. Equilíbrio entre a demanda programada e a demanda espontânea. Por isso que a C está errada. D. É fundamental que os pacientes agendem as consultas com antecedência, garantindo o adequado planejamento das ações das equipes de saúde. Nosso sonho, que tudo seja previamente planejado e agendado, mas é essa questão que às vezes a gente vai ter que lidar com demandas espontâneas e com certa urgência, né? Então não tem como planejar e programar tudo, a gente tem que atender quando aquilo chegar. Então, alternativa correta, A. Não se acostumando aí com a minha falta de coordenação motora. Gabarito correto e gabarito A. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só, essa questão que o Fernando encontrou bem recente, em 2019, e traz justamente o nome da Barbara Starfield, perguntando sobre os seus atributos que a gente acabou de revisar aqui. A questão traz o seguinte: Barbara Starfield e sua equipe de pesquisadores da universidade nos Estados Unidos da América desenvolveram os atributos essenciais derivados de atenção primária à saúde, que passaram a ser utilizados internacionalmente para mensurar a qualidade da APS, inclusive no Brasil, lembram? Atributos essenciais, ela é promotora da atenção primária à saúde. Atributos derivados, ela tem um maior vínculo, né, com essa questão, uma maior interação com a comunidade, lembra, né? Então vamos lá, a questão nos traz um caso. Leia, 21 anos, negra, analfabeta funcional e profissional do sexo, procura um centro de saúde mais próximo de onde reside e trabalha, no hipercentro de uma grande metrópole brasileira. Com dificuldade e constrangimento, Leia informa sobre uma ferida em suas partes que surgiu há alguns dias e que vem prejudicando seu trabalho. A recepcionista diz que o médico não poderá atendê-la porque aquele período é designado para atendimento às pessoas com diabetes e hipertensão e que ela poderia voltar em 4 a 7 dias, quando haverá atendimento à demanda espontânea. Segundo Barbara Starfield, o atributo essencial da APS não contemplado por esse centro de saúde foi... Gente, a gente vem conversando até agora, a gente já pode marcar aqui a porta aberta, né? Ou porta de entrada. Lembra de toda aquela questão? A gente acolhe. A gente acolhe a situação, né? Ouve, orienta. Se a gente não tiver pernas para responder na atenção básica, a gente pode estar encaminhando para atenção especializada, mas também, né,
depois tem que acompanhar, ver como é que está a situação, se foi resolvida, enfim, referência e contra-referência, e a gente tem que equilibrar demanda programática com demanda espontânea. Então, a gente que lute para dar conta da demanda da usuária que chegou até a UBS. E nossa última questão, da Principerne, banca que atualmente faz a prova da residência no profissional em atenção básica de saúde da família e comunidade de Mossoró, da UERN, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, diz o seguinte: tendo como base as diretrizes e fundamentos de atenção básica, assinala as alternativas abaixo. As principais portas de entrada da atenção básica são os pronto atendimentos e pronto socorros. Aqui misturou tudo, né? Portas de entrada da atenção básica com os prontos atendimentos. A atenção básica é um nível de atenção, né? Está lá no nível de atenção. Os prontos socorros e pronto atendimentos em outro nível de atenção. Ambas são consideradas portas de entrada para o SUS, pelo decreto 7.508, mas a atenção básica é a porta de entrada preferencial. Então, essa primeira está errada. Por eliminação, a gente já teria nossa alternativa correta, porque vejam, ó, só tem uma alternativa que não tem a questão 1, que é a alternativa C, mas vamos seguir, né? 2. Um exemplo de atividades que representam a integralidade são as ações de promoção da saúde, sim. Integralidade, a gente está com olhar integral, então a gente não está lidando só com a doença, né? Tratando só a doença. Promoção da saúde é questão de qualidade de vida, de uma vida mais saudável. A gente está com esse olhar para outras dimensões, que não é só tratar a doença, né? A gente está considerando a questão da qualidade de vida, estilo de vida. 3. O vínculo consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o profissional de saúde. Sim, muito importante. O elemento do vínculo é um dos elementos mais importantes da atenção básica, porque é pelo vínculo, né, proximidade com os usuários e pela confiança que ele possa ter na gente, estar compartilhando conosco suas dores, suas demandas, suas situações, que a gente pode fazer uma intervenção mais resolutiva nas situações e demandas de saúde e sociais desses usuários. When I popped off, then you go gave me just a little bit of